Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Esse vídeo é mais um desabafo em relação aos nostálgicos. Nada contra quem gosta dos anos 70, 80, 90. Mas sim as pessoas que acham que o mundo tinha que ser naquele período até hoje. Nada poderia ter mudado, a tecnologia não ter avançado. Você ainda usar ficha para telefonar. Para você ir atrás de emprego, você ainda tinha que mandar currículo, pegando ônibus aí, às vezes 2 horas dentro do ônibus, levantando 4 horas da manhã para chegar às 8 para fazer entrevista. Mas cada um acha o que deve achar e pensar como deve pensar. Para mim, em relação aos nostálgicos, eles tiveram uma boa vida. Os pais tinham carro, os pais tinham telefone. Provavelmente tinha já um videocassete. Acredito que tem até TV no quarto, para assistir o que eles quiserem, ou jogar quanto eles quiserem. Só que pra mim foi uma época assim muito difícil. Minha vida em relação ao ano que eu nasci, se eu pudesse escolher não ter nascido naquela época, eu escolheria. Eu gosto muito dos anos 80, gosto das músicas, das programações que eu assistia. Sinto falta de algumas coisas, mas eu não volto para aquela época só pelo fato de ter as coisas melhores em programação, em desenho, até filme. Muitos filmes que viraram cult aí. Um deles que eu posso citar é o Curtindo a Vida Doidado. É o cult da Sessão da Tarde. Eu queria ficar preso naquela época, eu queria ficar andando com ônibus velho, numa situação ruim. Meus pais sempre entrando em conflito, eu convivendo com meu pai, indo no boteco, chegando encachaçado em casa, de jeito nenhum. Mas eu respeito as pessoas que tiveram uma época boa e que puderam curtir bastante, viver, né, essa década. Que seja anos 70, que seja anos 80, que seja anos 90. Mas certas coisas assim que eu vejo nessas páginas de nostalgia, anos 80, é muita gente reclamando que naquela época não tinha celular, era melhor. Não tinha celular, mas tinha TV para você ficar assistindo o dia todo. Tinha videogame para criança ficar jogando o dia todo. Já existia videogame. Existia Atari, existia Nintendo. Os anos 80, para nós, não tinha exatamente alguns consoles porque vieram depois dos anos 90. Mas o final dos anos 80 já tinha. O Atari mesmo. O Atari já tinha nos anos 70. Então se a pessoa quisesse ficar jogando horas e horas, sem que o pai pudesse pegar no pé ou proibir de alguma maneira, não seria diferente de um celular. Pelo menos na minha opinião, eu acredito que era desse jeito. Aí uma vez eu vi um comentário, acho que o cara tinha até, não sei se tinha minha idade, era mais novo que eu. O mundo podia parar em 95. 95 foi um ano assim de muitas transformações dos anos 90. Mas muita coisa que tem hoje é muito melhor do que 95. Telefone eu nem tinha em casa. Na época você tinha que trocar um carro por um telefone. A máfia era tanta que tinha gente que tinha 10 linhas telefônicas e alugava. Se você não pagasse um aluguel de telefone, você não ia ter telefone nunca. Até mudar para telefônica e acabar tendo aí o plano de expansão. Eu fui conseguir ter telefone. Consegui. Acho que era em 98. Se eu não me engano, em 98 que eu consegui ter telefone. Eu fui ter meu primeiro computador em 2005. 2005, não, minto, 2006. 2005, 2006. Sendo que muita gente já tinha computador em meados dos anos 90. Tinha muita coisa interessante, com certeza. As crianças brincavam na rua, era tudo inocente. Não tinha isso, não tinha aquilo, mas o mundo precisa evoluir. Se ele evoluiu para pior, isso daí também tem a ver muito com a forma que as pessoas pensam e agem. O mundo ele mudou
Agora, se mudou para melhor, isso daí é uma perspectiva de cada um. Se não tivesse mudado, eu não tava fazendo esse vídeo agora, eu não tava nem usando esse celular aí, ó, pra fazer o vídeo. Naquela época, uma câmera, pra você gravar, era muito caro. Você ia pagar menos que R$3.000. Entre os anos 80 e 90, jamais alguém teria uma câmera para gravar se não tivesse dinheiro para comprar. Poderia até comprar uma de segunda linha aí, e mesmo assim a qualidade ia ser uma qualidade bem péssima. Tinha amigo meu que tinha nos anos 90 câmera, mas ele tinha uma grana. Ele podia. Eu ouço música dos anos 80, gosto de coisa dos anos 80, aprecio bastante, mas não é uma época que eu queria que ficasse sempre aquela mesma coisa. Até porque tinha muita coisa que não funcionava direito. Ah, mas as pessoas conversavam, as pessoas saíam na rua. Saía porque não tinha outra forma de se conversar. Muita gente não tinha telefone, não existia e-mail, não existia mensagem pelo celular. Teve uma vez que eu estava até... Foi logo que eu iniciei no Facebook. Tinha uma página de nostalgia, e aí não lembro se era o colaborador da página ou o dono da página, isso eu não vou lembrar, faz muito tempo. Ele postou lá, né, o Ferrorama. Agora, quem puder me falar quem tinha Ferrorama ou não, e quanto custava, porque pelo menos na minha época era muito caro. Quem tinha Ferrorama é que poderia ter realmente, o pai pelo menos ganhava bem. Aí eu fiz um comentário, só rico tinha na época. E ao invés assim de receber uma resposta positiva ou explicativa, aí tinha velho, não era nem pessoas que tinham minha idade, eram pessoas mais velhas. Rico? Se liga. Minha mãe era professora, aí chamou um outro cara, olha lá, falando que a gente é rico. Aí o cara que postou, ele explicou assim, ele foi uma pessoa humana e entendeu, ele falou, na época realmente era caro e até concordo com você. Mas tinha os imbecil nostálgico que acha que isso era uma coisa normal você ter. O Ferrorama, o Autorama, era assim, era só o seu pai trabalhar um pouquinho, ele já tinha dinheiro para te dar. Sendo que a mãe dele era professora e minha mãe não tinha nem terminado a 4ª série direito, meu pai só a 3ª. Então quem é que ganhava nessa briga aí? Com certeza, né, os pais dele. A mãe dele pelo menos era professora, ensinava. E a minha que mal conseguiu aprender. Então, tem coisas assim que eu vejo que as pessoas, acho que elas estão entrando num círculo esquisito. Elas tentam colocar a vida delas como se a vida delas fosse mais importante do que aconteceu hoje. A época delas foi mais importante, eu até entendo. Às vezes aconteceu coisas na vida dela naquela época que hoje ela não conseguiu mais resgatar. E nem vai, né? Ninguém consegue resgatar tudo que aconteceu lá no passado. Primeira namorada, que de repente você queria saber como ela tá, de repente não está nem mais entre nós. E se está, talvez ela nem lembre de você ou nem queira lembrar de você. Aquela amizade que você tinha quando você era criança, as coisas mudam. Mas pra mim, essas pessoas, eu acho que elas se prenderam dentro de um círculo e elas não conseguem sair disso. Isso daí também leva as pessoas a ficarem com a cabeça mais velha. Uma pessoa, até falo mais velha, não é nem no sentido ruim, mas eu pego muita gente idosa que fica colocando muita coisa do passado na vida. Ah, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30, quando eu tinha 10. Mas a vida dele atual parece que não existe. E ele não luta para aprender as coisas novas. Ele fica preso nas coisas que ele fazia lá atrás, as coisas que ainda eram palpáveis para ele. Coisas que ele ainda conseguia manipular. Hoje ele não consegue manipular a tecnologia. Então ele acaba sendo refém. Refém do tempo atual e vítima do passado. Conheço muita vítima do passado. O tempo passou para ela não acompanhou e hoje ela não consegue se adaptar. E tudo que vai fazer ela precisa de ajuda porque ela não consegue seguir sozinha.
Isso que você faz, que eu faço também, que muita gente faz que gosta daquela época, de quando era criança, adolescente, é uma lembrança saudável. É uma lembrança sem você esquecer o passado. Eu falo isso também porque meu pai foi vítima do tempo. Meu pai ele nunca conseguiu se adaptar às coisas novas que aconteciam. Ele sempre ficou preso no passado, sempre ouvia aquelas músicas lá dos anos 60. Não que eu sou contra, mas ele sempre buscava coisas de quando ele era jovem, ele nunca viveu o tempo atual. Para ele, viver o tempo atual, ele ia pro boteco beber. Eu acho que foi uma das coisas que ele mais fez e acabou perdendo uma boa parte do tempo dele. Não buscou conhecimento, não buscou sabedoria. E quando ele se foi, basicamente ele se foi sem saber muita coisa, sem viver, sem viajar, sem nada. Simplesmente ele viveu por viver. A verdade é essa. Mas se você gosta de um momento da sua vida que seja anos 70, 80, 90, até 2000, porque 2000, né, já se passou 25 anos. Sempre viva de uma forma saudável. Não fica preso naquilo, achando que aquilo poderia ficar daquela forma para sempre, e busca conhecimento também de coisas novas. Eu não tenho nenhum problema com a atualidade, eu não tenho problema com a geração Z também. A geração Z, ela também está aprendendo. Eu tive 20 anos, você teve 20 anos. Se você tem 20 anos, ótimo. Você vai começar a aprender muita coisa daqui para frente. Eu vejo que muitas vezes as pessoas ela vivem o passado e se trava para aprender as coisas da atualidade e não pensa mais no futuro, não. Ela fica ali só esperando o tempo passar e ela fechar o olho e já era. Tem muita gente vivendo desse jeito. E eu acredito que você deve ter conversado com alguém assim. Que quando vai conversar, vai falar dos anos 70, dos anos 60, porque quando eu era adolescente, quando eu tinha meus 20 anos. É legal você lembrar. Mas é ruim você o tempo todo ficar falando sempre dessa época que não vai voltar mais. O tempo passou, as coisas aconteceram, e por algum motivo você não quis estar dentro dessa atualidade. Só que a atualidade está aí. As coisas não vão voltar mais. Nem um minuto, nem um segundo, nem um milésimo. Bom, pessoal, esse vídeo é somente um desabafo mesmo, em relação aos nostálgicos de plantão. Isso não quer dizer que você não precisa reviver o que você já viveu lá atrás. Mas você tem que ter consciência que a evolução nunca vai parar. E é importante você sempre acompanhar as atualidades. Mesmo que você tenha 40 a mais aí. Isso é muito importante. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até.